Olá, bom dia. Fim de ano se aproximando, hora de preparar a festa de Réveillon. 30 minutos de hoje vai ensinar você a fazer uma receita para sobremesa que faz o maior sucesso: naked cake de champanhe com frutas vermelhas. E você vai ver também. Servidores que trabalham na limpeza da lagoa reclamam da falta de equipamentos de segurança. O UAI Patos de Minas passa a oferecer certificado digital. Diretoria da URT confirma a realização de amistosos em janeiro. Polícia Militar prende autor de assalto à lotérica em Lagoa Formosa. E os detalhes do grave acidente ocorrido nesta manhã na MGC 354. O 30 Minutos já está no ar. Servidores públicos municipais designados para trabalhar na retirada do mato e limpeza da Lagoa Grande não estão satisfeitos com as condições de trabalho. Eles reclamam da falta de equipamentos de segurança. É de uma forma bem rústica que os trabalhadores estão retirando o mato que nasceu na Lagoa Grande. Em cima de uma canoa e expostos ao tempo, eles arrancam a vegetação com as próprias mãos. Alguns usam apenas luvas. Outros não utilizam nenhum equipamento de proteção individual. É que nós não temos o equipamento necessário igual a lei exige, né? Que é obrigatório a ter. E segundo, nós é mandado. Então, se o chefe mandou, é obrigado a ir calado e, quando diz, faz, ou seja, certo ou errado, é obrigado a fazer, né? A situação gerou revolta por parte dos servidores. Eles disseram não ter recebido capacitação para realizar o trabalho. Além disso, eles temem contrair alguma doença. Sem ter experiência até de mexer com esse negócio de limpeza na canoa, ainda igual eu mesmo não tenho experiência nenhuma, nem de mexer com canoa. Eu acho que não podia mexer com um tipo de serviço sem o equipamento e sem ter uma pessoa de experiência para mexer com esse tipo. Tem essa lama aí, a gente arrisca pegar uma febre que pode prejudicar a saúde. Dorvalino de Jesus foi o servidor que decidiu acionar o sindicato. Com os braços coçando por conta de uma alergia que piorou após o início dos trabalhos, ele contou o que o motivou a procurar um advogado. Boa pregado lá, não está dando para arrancar, arriscado cortar as mãos, não tem uma luva, não tem preparo nenhum. Vai pegar uma doença braba aí, que depois vai comprar remédio e dá para nós tomar. De acordo com Wellington Gomes, advogado do Sintrasp, os servidores pretendem fazer uma representação no Ministério Público contra a administração municipal. A primeira atitude que a gente vai tomar é essa, que é documentar os fatos, né? E depois a gente está indo junto ao Ministério Público para poder ver quais vão ser as medidas que o Ministério Público vai tomar com referência à situação. A Polícia Militar também foi acionada e, segundo o comandante do policiamento da unidade, a informação é que os trabalhadores possuem os equipamentos necessários. Foi feito contato no local, realmente estavam sem os equipamentos. Em contato com o secretário de Planejamento, o senhor Virgílio, este nos informou que os EPIs, os equipamentos de proteção individual, foram fornecidos aos funcionários, contudo, estes por conta própria não estariam utilizando. Questionamos o secretário de Planejamento sobre o fato. Entretanto, ele preferiu não falar sobre o assunto. Quando nossa equipe estava saindo do local, funcionários chegaram com uma caixa contendo luvas de látex. A UAI Patos de Minas passou a oferecer um novo serviço à população. O órgão está disponibilizando também a certificação digital. Além de todos os serviços oferecidos pela UAI, como carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte, multas de trânsito, seguro-desemprego, boletim de ocorrência e CPF, a unidade de Patos de Minas passa a oferecer também a certificação digital. O documento eletrônico é importante para comprovar a autenticidade dos documentos. A
certificação digital, pessoal, nada mais é do que a identidade por meio eletrônico, ou seja, aquela comunicação que você faz tanto com o poder público, né, quanto o privado também, você comunica entre conexões e tem o reconhecimento dessa veracidade dessa comunicação, ou seja, é como se fosse um documento autenticado, só que ele é autenticado via certificação digital. E é uma possibilidade e oportunidade que o governo do estado de Minas Gerais está disponibilizando tanto para o empresariado quanto para o cidadão comum este serviço com poder aquisitivo, né, acessível com relação ao mercado, disponibiliza para todo cidadão, a pessoa física e jurídica da região do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A UAI Patos de Minas está localizada na rua José de Santana, número 1307, no centro da cidade. São 11 horas e 39 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos mostrar a preparação da URT para a disputa do Campeonato Mineiro. A comissão técnica quer pelo menos 4 amistosos. Com o elenco praticamente formado, a URT acelera a preparação para a disputa do Campeonato Mineiro de 2016. O técnico Edson Porto pretende realizar pelo menos 4 amistosos antes do início da competição. 2 jogos já estão confirmados e pode acontecer também um confronto contra o Mamoré. O primeiro amistoso da URT será no dia 9 de janeiro contra o Craque de Catalão. A partida acontece na cidade goiana. O segundo amistoso também já está definido. Será no dia 16 de janeiro contra a Patrocinense. Um terceiro amistoso também já está praticamente acertado e vai reviver o maior clássico do interior de Minas. Se preparando para disputar campeonatos diferentes, as diretorias de URT e Mamoré acertam os últimos detalhes para a realização de uma partida amistosa. Falta ainda definir a data e o local. O técnico Edson Porto pretende realizar entre 4 e 5 amistosos antes do início do campeonato. A URT estreia no Mineiro no dia 31 de janeiro em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, no Mineirão. A equipe segue treinando e hoje à tarde realiza atividade técnica no estádio Zama Maciel a partir das 15h30. A ação de 2 assaltantes na manhã dessa terça-feira levou pânico a funcionários de uma lotérica em Lagoa Formosa. A polícia militar foi acionada e conseguiu cercar os criminosos. Houve troca de tiros e um deles foi preso no final da tarde. A ação chamou a atenção dos moradores. 2 criminosos chegaram em uma moto e abordaram clientes e funcionários e levaram dinheiro. Nós conversamos com o proprietário do local, que nos relatou os momentos de tensão. A informação que chegou duas pessoas armadas, né? Anunciou assalto e quebrou a porta e passou para dentro. As meninas saíram correndo e eles entraram e fizeram limpo nos carros. A polícia militar foi rapidamente acionada e deu início aos rastreamentos para localizar os indivíduos, que fugiram sentido à fazenda São Barto e Campo Alegre. Eu estava aqui arrumando uma cerca ali, e aí as polícias chegou aqui perguntando, aí passou um prazinho, eu vi ele passando ali lá por cima da cerca. Aí nós pegou o carro e foi atrás da viatura lá, mas quando nós chegou aqui já tinha sumido já para baixo ali, não viu mais. Ao perceber a presença da polícia, que a polícia estava aproximando, eles abandonaram a moto, inclusive trocou tiro com os policiais militares. Durante a ação, a gente solicitou apoio às guarnições de Patos de Minas, 15º Batalhão, e foram várias viaturas. E após um intenso rastreamento, lograram êxito em localizar o autor Otávio e prender em flagrante. Ele mesmo afirmou para a gente que estava de saidão e queria retornar à cadeia após 7 dias. E que encontrou com um indivíduo conhecido por Bacana, que é o comparsa dele, nas proximidades da penitenciária, e planejaram o assalto à loteria de Lagoa Formosa e deslocaram até aqui. Foi apreendido com o Otávio um revólver calibre 38, 6 munições e uma quantidade de dinheiro que ainda não apurou o valor. O Otávio tinha passagem por tráfico e assalto à mão armada também. Agora são 11 horas e 46 minutos. A seguir tem a previsão do tempo para esta tarde. E vamos falar sobre o grave acidente entre 2 caminhonetes nesta manhã na MGC 354.
3 pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta quarta-feira. 2 caminhonetes que seguiam sentido contrário pela MGC 354 bateram de frente a cerca de 1 quilômetro da sede da Polícia Rodoviária Estadual em Patos de Minas. Uma das vítimas foi socorrida por terceiros e o passageiro e o condutor de um dos veículos ficaram presos entre as ferragens. Com relação à dinâmica do acidente em si, a gente não pode dar muitos detalhes com relação ao fato. Porque as testemunhas que estavam no local, né, nenhuma permaneceu para ter o contato aí com a Polícia Militar para passar as informações. Porém, acredita-se que o veículo que estava subindo, né, teria batido de frente com a caminhonete, que teria perdido o controle na saída da curva. Provavelmente em decorrência aí da pista molhada, que no momento estava com a chuva fina, né? Mas o trabalho da perícia era fundamental para definir o que realmente ocasionou o acidente. A primeira equipe a chegar aqui no local, a princípio, foi a do SAMU, né? Que fez o resgate aí da primeira vítima na caminhonete aqui da funerária. As outras vítimas tiveram que ser aí retiradas pelo Corpo do Bombeiro, né? Que tem um serviço mais técnico aí para essa retirada dessas vítimas. E quando a chegada da Polícia Militar, as vítimas já não estavam no local. Por isso aí a nossa falta de informação até o momento sobre o acidente. O bombeiro chegou, uma vítima já havia sido conduzida e 2 vítimas estavam presas às ferragens. O passageiro do veículo que estava vindo para Patos de Minas, ele teve uma situação mais grave, fraturas em membros superiores e inferiores, fraturas graves inclusive de fêmur, e o paciente que estava saindo de Patos teve trauma de face e algumas escoriações. As vítimas, 2 estavam encarceradas, sendo que uma houve necessidade da utilização dos aparelhos desencarceradores para a retirada dela e condução pelo SAMU para o pronto atendimento. Lembrando que aí o final de semana a gente tem aí o feriadão prolongado, né? O pessoal toma bastante cuidado com esse período chuvoso para que novos acidentes não venham a ocorrer aqui na nossa região. Outra orientação que a gente deixa nesse período, transitar com os faróis, né, ligados para facilitar a visualização por parte do outro condutor. E como é um período aí de festas, a gente relembra, álcool e direção não combinam. A caminhonete D20 era conduzida por José Wilson Basílio, que está em condição estável no hospital regional. No veículo da funerária estavam Adriano Ferreira Teixeira, que está em observação, e o passageiro Bruno Douglas Xavier, de 21 anos, que nesse momento está no bloco cirúrgico. Vamos agora à previsão da meteorologia para esta tarde em Patos de Minas e região. Tempo e temperatura. Oferecimento. Estúdio New Color, há mais de 25 anos, revelando qualidade. A previsão da meteorologia é de tempo nublado em Patos de Minas nesta tarde, com possibilidade de pancadas de chuva que podem ocorrer até a noite. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 17 graus a mínima. O índice ultravioleta é considerado extremo. Possibilidade de chuvas também na região. Em Rio Paranaíba, a temperatura máxima não passa de 23 graus, 27 graus em Arapuá, 24 graus em Carmo do Paranaíba e 26 graus a máxima em Lagoa Formosa e Presidente Olegário. No próximo bloco nós vamos falar de Réveillon, a gente vai ensinar a preparar uma deliciosa receita. Estamos no penúltimo dia do ano, é hora de começar a pensar na ceia de Réveillon. A nossa dica de hoje é uma sobremesa que vai fazer o maior sucesso com os convidados. Naked cake, champanhe e frutas vermelhas. Olá pessoal de casa, meu nome é Raquel Menezes e ela é Juliane Magalhães. Hoje vamos fazer uma receita especial de Ano Novo, que é um naked de frutas vermelhas e champanhe. É uma receita simples, prática, que pode ser feita numa cozinha comum, como a cozinha da minha casa. A receita é dividida em 3 partes, que é a massa, que vai para o forno, o recheio e depois a montagem. Vamos começar pela parte da massa. Para fazer o pão de ló, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 6 ovos, 1,5 xícaras de açúcar,
meia xícara de água quente, 1/4 de xícara de óleo de milho, uma pitada de sal, 3 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Vamos levar à batedeira os 6 ovos e 1,5 xícaras de açúcar até que essa mistura dobre de volume. Vou dar uma dica, como o pão de ló leva muitos ovos, pode ser que ele tende a ficar com um cheirinho mais forte. Para isso, a gente usa um aroma de baunilha, no meu caso eu uso o extrato, que é feito da fava de baunilha de verdade, mas quem não tiver pode usar a essência mesmo. Depois que a mistura já dobrou de volume, vamos acrescentar os secos e os molhados da receita intercalando. Para isso, eu vou misturar o óleo com a água e vou aos poucos colocando a farinha e a mistura de óleo e água. A última parte da farinha nós vamos acrescentá-la e misturá-la com a ajuda do fouet. E por último, vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó. E vamos mexer delicadamente. Finalizada a nossa massa, vamos levá-la ao forno, mas antes vamos untar a forma com gordura vegetal e não vamos enfarinhá-la. Assim, ela não vai criar crostas no nosso bolo. A massa, quando ela não é uma massa manteigada, ela precisa de um forno frio, para que a massa cresça de acordo com o aquecimento do forno. E vamos deixar aqui por mais ou menos 35 a 40 minutos. Para saber se ele está cozido por dentro, a gente espeta um palito. Se o palito sair limpo, ele está totalmente assado por dentro. Vamos desenformar o nosso bolo ainda quente e esperá-lo esfriar totalmente para poder cortar os discos. Vamos cortar esse bolo em 3 discos, mais ou menos de 3 centímetros cada um. Para fazer o mousse, você vai precisar de 300 ml de chantilly, 200 gramas de chocolate branco, 200 gramas de creme de leite, meia xícara de geleia de frutas vermelhas, 2 envelopes de gelatina em pó sem sabor, meia xícara de água e 3 xícaras de champanhe rosé. Vou bater o pó para chantilly e o leite na batedeira até que tome consistência de chantilly em picos firmes, mas muito cuidado para não bater muito e virar uma manteiga. O chantilly deve ficar com esse ponto de picos firmes. Quando o chantilly já estiver pronto, eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de geleia de frutas vermelhas. E vou continuar batendo mais um pouco. Depois de batido o chantilly com a geleia de frutas vermelhas, vamos hidratar a gelatina em pó, sem sabor e incolor, e vamos salpicá-la na água sem mexer. Vamos aguardar uns 5 minutos até que ela hidrate completamente. Para terminarmos o nosso mousse de frutas vermelhas e champanhe, vamos misturar ao chantilly, que já está batido com a geleia de frutas vermelhas, o chocolate com creme de leite e as 3 xícaras de champanhe. Depois da gelatina hidratada, vamos levá-la ao micro-ondas por 30 segundos. Está pronta e vamos acrescentar ao nosso mousse. Vamos voltar a mistura para a batedeira e bater novamente. Vamos para a terceira parte, que é a montagem do nosso naked. Vamos precisar de um regador. Quem não tiver esse de fios de ovos, pode ser uma bisnaga. E vamos precisar de uma manga de confeitar. E quem não tiver, pode usar um saquinho mais durinho, alguma coisa do tipo. Eu tenho aqui um bico que se chama pitanga fechado,
que é para ficar bonitinha a borda do recheio do meu naked. Vamos usar um disco de isopor e posicionar o bolo em cima desse disco. Vamos regar com um pouco de champanhe, não muito para que o bolo não desestruture. Com a manga de confeitar, vamos fazendo círculos de recheio, não até a borda, para que não transborde. E quando o peso do segundo disco entrar aqui, ele já vai naturalmente levar o recheio até a borda. Vamos salpicar a geleia de frutas vermelhas. Vamos pegar o segundo disco e colocar por cima desse primeiro, para que o recheio chegue até a borda. A última parte do bolo vai ser a primeira que nós cortamos, ou seja, a parte de baixo. Essa foi a sugestão que eu dei para a sobremesa de ceia de Ano Novo. Espero que vocês tenham gostado. E aproveitei para dar 2 outras sugestões, que podemos fazer uma taça bem bonita, decorada, com bolacha champanhe. E o copinho também, que é somente com mousse e a geleia de frutas vermelhas. Desejo um feliz Ano Novo para todos vocês. Quero desejar a todos os telespectadores da NTV um feliz Ano Novo, a toda a família NTV. Bom, né? 30 minutos termina aqui, você fica agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde e até amanhã.